Olá, queridos. Gostaria de saudar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Estamos aqui com a nossa primeira formação desse Instagram, que tem a finalidade de formar o povo católico a transmitir um conhecimento mais intenso sobre a Santa Igreja. Não serei apenas eu como formador aqui, como catequista aqui, teremos também a participação de outras pessoas. Eu tive essa inspiração de fazer esse Instagram porque há uma grande necessidade das pessoas terem formação católica. E muitas das vezes as pessoas têm uma dificuldade de encontrar essas aulas, essas formações. Então nós teremos toda uma sequência de formação aqui, né? Todas elas vão ficar aí à disposição de todos que não conseguir, né, acompanhar ao vivo. Vocês vão ter a oportunidade de depois acompanhar todas as formações, porque irão ficar gravadas aí neste perfil. Eu quero louvar e agradecer primeiramente a Deus e pelo dom da vida de cada um de vocês católicos. O nosso perfil Formando Católicos 1, né, é muito importante que você divulgue também. Então você que está nos assistindo, divulgue esse perfil. Faça isso para podermos juntos alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam tomar conhecimento da verdade. A nossa primeira formação será por tema: só existe uma igreja verdadeira. Só existe uma única igreja verdadeira. E isso, meus queridos, eu quero prová-los dentro da própria Sagrada Escritura. Nós temos a certeza disso. E dentro do Catecismo da Igreja Católica há preciosos ensinamentos referente à Santa Igreja, né? Que a Igreja ela é uma só. Nós temos por base, nós como católicos, temos por base o texto de Mateus 16, do 13 em seguintes, né, do versículo 13 em seguintes, texto esse que os protestantes, eles distorcem muito, eles não buscam falar a verdade sobre esse texto. E nós sabemos muito bem que o protestantismo, os protestantes, eles não passam confiança referente à interpretação bíblica. Por que digo isso? Porque basta olhar para o cenário protestante no mundo, em toda a história, e nós iremos identificar aí uma demência teológica, um desequilíbrio teológico, uma distorção em massa. E, como eu disse já muitas vezes, que o maior inimigo do protestantismo é o próprio protestantismo, porque devido às suas distorções, todos os dias nascem novas e novas igrejas, né? Vou colocar igrejas entre aspas, porque eles se utilizam desse termo, né, desse nome, mas essa aplicação desta nomenclatura ela é desonesta, porque só existe uma única igreja. A verdade, ela não pode ser relativa, ela não pode ser algo que cada um pega e faz dela o que quiser. E se nós formos prestar atenção, todos os argumentos dos protestantes, você conversar com um adventista, seja lá com quem você conversar, ele vai ter seus argumentos, ele vai ter ali os seus posicionamentos, as suas interpretações. E daí há aqui um grande problema, a questão da definição. A definição. Como é possível que haja uma definição se os mesmos não possuem, de fato, um magistério? Eles não estão dentro da hierarquia da verdadeira igreja. Então, um protestante que diz que há uma interpretação X e outro que diz que há uma interpretação Y, o que acontece? Não há quem chegue para definir o assunto em questão. Por quê? Porque eles não possuem um magistério. Eles não estão dentro da verdadeira igreja de Cristo. E daí cada um fica com sua interpretação e vai gerando mais e mais interpretações. É por isso que o protestantismo ele não possui uma única igreja. Eles não possuem uma única interpretação, porque cada um se acha no direito de interpretar a Bíblia, porque eles dizem que a Bíblia se autoexplica. Isso é mentira.
Eu estou tendo aqui por base da nossa formação de hoje, Mateus 16, do 13 ao 19. Que o Senhor possa nos conduzir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que o Espírito Santo possa nos auxiliar para que nós possamos ter uma ótima formação nesse momento. Só para esclarecer que no momento em que eu fiz o sinal da Santa Cruz aqui, né? O sinal da cruz, muitas vezes as pessoas reclamavam, né? Dizendo, você está fazendo com a mão esquerda. Não, gente, eu estou fazendo com a mão direita, só que a câmera na frente aí do celular inverte a imagem, parece que eu estou com a mão esquerda. Então vamos à nossa formação de hoje. Mateus capítulo 16, do versículo de número 13 ao versículo de número 19. Aqui, meus irmãos, foi quando nosso Senhor Jesus ele fundou a Santa Igreja. E nosso Senhor, quando é interessante, quando a gente lê esse texto e presencia, nosso Senhor perguntando aos seus o que é que o povo dizia que ele era. E daí eles falaram diversas interpretações. Nós podemos ligar isso, né, ao protestantismo. Nós podemos fazer essa ligação ao protestantismo. Como? O que é que o povo diz que eu sou? Jesus pergunta. E eles dizem, uns dizem que tu é fulano, outros dizem que tu é cicrano. Eles começam a falar interpretações que surgiram no meio do povo. Então essas interpretações elas não eram verdadeiras. Ou seja, não é a opinião do povo que prevalece aqui. Depois que Jesus faz essa pergunta, ele vai lá e pergunta, e vós, o que dizeis que eu sou? Daí Pedro, então, toma a frente e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É muito importante esse momento em que nosso Senhor olha para ele e diz, feliz és porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus já nos conscientizando que quem age na verdadeira hierarquia da igreja, quem age no magistério da igreja é Deus. Então, aqui há um diferencial imenso, né? Jesus já nos conscientiza que não é a opinião do povo que deve prevalecer, não são essas diversas interpretações, por exemplo, que existem no meio protestante. As interpretações que existem no meio protestante são diversas. Alguns dizem que Jesus é Deus, outros dizem que não. Alguns dizem que repouso no Espírito é algo de Deus, outros dizem que não. Então há esses diversos conflitos no meio protestante, essas diversas contradições. Então é muito fácil de identificar que o protestantismo não está com a verdade, até porque o mesmo nasceu com 16 séculos de atraso. Então se você pega esse texto e você passa a ter uma real visão espiritual disso, um real entendimento teológico disso, você vai ver claramente que não é a opinião do povo que deve prevalecer. Então nem todo aquele que chega na sua porta com uma Bíblia debaixo do braço para te falar de Jesus, ele vai te falar do verdadeiro Jesus. Ele não vai, muitas das vezes, concordar com você e nem vai deixar você até falar mesmo, até você explicar a sua fé. Então o protestantismo, ele gerou diversos e diversos tipos de Jesus. O Jesus que é Deus e o Jesus que não é Deus. Ele começa, então, a transmitir desde sua origem, desde seus alicerces, desde o começo do protestantismo, ele já mostra que ele não prega a verdade. Tanto é que alguns dizem que Lutero foi o grande reformador da igreja. Ora, mas como que ele foi o reformador se a maioria dos protestantes atuais não seguem a Lutero? Então não tem como você aceitar isso, é uma questão de lógica. Então o início do protestantismo foi um caos desde o início. Foi uma expressão de rebeldia contra a igreja de Nosso Senhor. E daí os protestantes começam a dizer que a igreja se desviou no século IV. Ora, mas isso é simplesmente sem lógica afirmar. Por que eu digo isso para vocês? Porque Nosso Senhor, depois que Pedro fala a verdade, depois que Nosso Senhor escuta aquilo de Pedro, ele diz que não foi a carne e o sangue que revelou. E o que é que acontece? Ele diz, dá-chei a chave do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será
ligado no céu, e tudo que desligar será desligado. Os protestantes, eles se esforçam para poder dizer assim, não, naquele momento Jesus disse aquilo para si mesmo, né? Naquele momento Jesus disse aquilo para si mesmo. Mas na verdade, gente, só aqui, na verdade, nosso Senhor, ele quis deixar muito claro que não é a opinião do povo e que há alguém responsável para ser magistério. E ali, quando nosso Senhor diz, te darei a chave do reino dos céus, ele está dando autoridade ali para que nós possamos entender a autoridade de um Papa, a autoridade que há nesse ministério. Veja, a autoridade da Santa Igreja Católica. Então nós precisamos olhar para isso e entender que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não nasceu como o protestantismo nasceu, com esse atraso imenso de 16 séculos, porque a história do protestantismo tem um buraco negro de 16 séculos. Então, ali, nosso Senhor funda a igreja e dá a autoridade a Pedro, ao ponto de dizer, eu te dou a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares será ligado, e o que desligar será desligado. Está vendo aqui o poder dogmático, né? Está vendo aqui também o poder de excomungar. Então, quando nós falamos que só existe uma igreja verdadeira, nós não estamos sendo preconceituosos e nem estamos, de forma alguma, com o objetivo de ofender alguém. Não. Mas a verdade, ela precisa ser dita. Santo Agostinho dizia que a verdade, ela deve ser dita com amor. Mas o amor não pode anular a verdade, porque a partir do momento que você pensa que amar o outro é concordar com o erro do outro, é patrocinar o erro do outro, você está aí deixando de amar aquele alguém. Então só existe uma única igreja, isso não é um fato. Tanto é que São Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, que a igreja ela é como um corpo místico. E ele diz que Cristo é o cabeça e nós somos os membros, fazemos parte desse corpo místico. Então, imagina só isso sendo o protestantismo. Era impossível. Por quê? Porque se ele faz a comparação com o corpo, imagina um corpo que tenha uma cabeça e tenha vários corpos ligados a uma cabeça. Isso não existe. Seria uma monstruosidade. Não teria como essa comparação acontecer. Então ele diz que a igreja é como um corpo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros. E quem é o representante de Cristo na terra? O Papa. Porque foi a ele que nosso Senhor deu as chaves e a seus sucessores. E nosso Senhor deixa uma promessa. Ele diz o quê? Que as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra a igreja. Então essa história de que a igreja se desviou no século IV, ou que Constantino introduziu o paganismo dentro da igreja, etc. e tal, isso é estratégia, isso é distorção protestante para tentar invalidar a igreja de Nosso Senhor. Então, meus irmãos, Jesus ele fundou uma única igreja. Esta igreja ela possui uma única doutrina. O protestantismo ele é impossível de ser algo do Espírito Santo, porque ele não possui uma única doutrina. São várias doutrinas. E essas várias doutrinas, elas são contraditórias, são muito diferentes uma das outras. E veja que são mais de 35 mil denominações protestantes, independentes uma das outras. Não há aí um único povo. E é interessante que todos eles usam a mesma Bíblia, mas não possuem a mesma interpretação. Não possuem uma mesma igreja. Não possuem os mesmos pastores. Aqui há uma diferença enorme, pois a Santa Igreja Católica, por ser a igreja de Nosso Senhor, ela tem uma única verdade. Verdade esta, que é inabalável, e esta verdade jamais irá ser vencida pelos inimigos da igreja.
Tito capítulo 2, versículo de número 1, na Sagrada Escritura diz assim: o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Veja, Tito capítulo 2, versículo 1, vai dizer que o nosso ensinamento, ele deve ser, olha só, ele deve ser conforme a sã doutrina. Existe uma doutrina santa, uma única doutrina. Doutrina esta que não pode ser uma protestante, até porque o protestantismo nasceu por 16 séculos de atraso. Se na Bíblia fala de uma igreja esta que é impossível ser uma protestante, porque eles nasceram com 16 séculos de atraso. Então, que igreja é esta? Veja, que eu, certa vez, conversando com um protestante, ele pegou e disse assim: não, o protestantismo fez ressurgir a igreja primitiva. Mas que mentira isso. Por quê? Porque a igreja verdadeira, ela nunca vai ressurgir. Porque ela nunca acabou. Ela nunca foi vencida. Porque Jesus disse que as portas do inferno jamais iriam prevalecer. Se as portas do inferno jamais iriam prevalecer, nós não podemos falar de uma igreja que ressuscitou com Lutero. Não, por quê? Porque ela nunca morreu. A igreja nunca acabou. A igreja nunca foi superada. A verdade que há na igreja, ela é inabalável. Daí eles dizem o quê? Que foi a igreja que se desviou no século IV. Mas veja, como é que isso é possível? Alguém afirmar uma loucura dessa? Se o nosso Senhor disse que as portas do inferno não queriam prevalecer. Então quer dizer que do século IV até Lutero estava todo mundo atolado no erro e todas as almas indo para o inferno porque todo mundo estava numa igreja mentirosa. Não. Essa não é a interpretação correta. Isso é mentira do protestante, né? E nós teremos formações aqui que vão falar sobre a questão dos santos, das imagens, de tudo isso, de toda essa maquinação do protestantismo a distorcer tantas coisas. Veja, aí eles pegam e dizem que não, a igreja somos nós. Gente, isso é uma mentira. Nós fazemos parte da igreja. A igreja não sou eu. Eu faço parte da igreja. Esse fazer parte da igreja, ele é tão claro, gente, que aqui em Mateus 18, do versículo 15 ao 18, destrói completamente com essa interpretação protestante. Veja, Mateus 18, do 15 ao 18, diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como gentil e publicano. Veja, em verdade vos digo, que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Veja, aqui está recordando a autoridade que há no magistério da igreja. E eu estou lendo uma Bíblia de tradução protestante apologética, olha só. Olha só que interessante isso, né? Então, aqui nos mostra claramente que você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Entenda, nós fazemos parte da igreja. Por quê? Porque se eu fosse a igreja, aqui não diria que era preciso levar o irmão até a igreja, e se ele recusasse ouvir a igreja. Ora, mas se eu já estava tendo aquele diálogo com ele, se eu sou a igreja, não precisava ter a recomendação de eu levá-lo à igreja, se eu já estaria lá. Veja, nós não somos a igreja. Porque muitos protestantes vão dizer para você assim: ah, você fala da igreja católica, igreja somos nós, né? Essa heresia, essa distorção protestante nasceu aí no meio de tantas outras distorções. Então leva ele à igreja. E é a voz da igreja que dá a definição. Quem, por exemplo, quem foi que definiu o cânon bíblico? Foi a igreja. A igreja quem definiu o cânon bíblico. Não existe nenhum capítulo ou versículo bíblico que fale a lista dos livros canônicos. Então quem foi que fez? Quem foi que definiu? Quem foi que teve autoridade para definir isso? A igreja.
E justamente em um período do século IV que os protestantes dizem que a igreja se desviou. Então são muitas as distorções protestantes. Por mais que tenha pessoas que olhem, o protestante parece ser alguém de Deus, porque ele fala capítulos, versículos, porque o protestante não bebe, ou não sei o que, ou sei lá. As pessoas falam isso. Mas o fato de alguém falar de Jesus não quer dizer que esteja falando do verdadeiro Jesus. O fato de alguém mencionar o nome de Jesus, ou alguém até mesmo fazer milagres, supostos milagres, isso não quer dizer que essa pessoa está certa, porque lá em Mateus 7, do 21 ao 23, vai dizer que muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. E eles vão dizer, mas fomos nós que pregamos em teu nome, fomos nós que fizemos milagres em teu nome. E o Senhor vai dizer para eles, nunca vos conheci, operários maus. Então nós precisamos entender isso, que nem todo aquele que fala em Jesus está falando do verdadeiro Jesus. E a interpretação fiel da Sagrada Escritura, ela tem que vir pelo magistério da igreja, como a gente vê lá em Atos 8, que Filipe foi lá explicar ao servo da rainha da Etiópia, né? Ao eunuco. Porque ele não entendeu o que ele estava lendo. Ele disse até, quando Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Ele diz, como vou entender se não tem quem me explique? E quem é que explica? O magistério da igreja. Pois é o magistério que tem o poder de definir. Por isso que o catecismo, no número 85, vai dizer que é o magistério da igreja que tem o poder definitivo de interpretar a Sagrada Escritura. Vamos ver aqui no Catecismo da Igreja, deixa eu pegar aqui o Catecismo, para a gente poder ver logo no início, olha só a importância da Igreja. Isso daqui, gente, é extremamente necessário entender. Catecismo da Igreja Católica, no número 1, diz assim, Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. Ou seja, nosso Senhor é um Deus de perto, né? Aí olha que interessante. Chamam e ajudam a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. Veja, a igreja é a família de Deus. Nós somos convidados a estar unidos dentro desta família de Deus. Então, veja, as pessoas dispersas, diz aqui, coloca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Então há uma família de Deus, que é a igreja. E nós somos chamados a esta única família. É impossível ter esta visão quando olhamos para o protestantismo. Porque eles não são uma única família. Você vê nitidamente as distorções que há, por exemplo, nos adventistas de sétimo dia, para os batistas tradicionais, para os pentecostais e etc. Então ali não há uma família. O protestantismo não é uma família. Ele não pode ser visto, então, como igreja. Porque igreja é uma única igreja. A verdadeira igreja de Nosso Senhor, ela é única. Então a definição final é da igreja, ou seja, através do poder de juízo do sagrado magistério. Tá vendo? Se o teu irmão errar, vai entre tu e ele, depois leva 2 testemunhas, depois se ele não ouvir as 2 testemunhas, leva ele à igreja. Porque é a igreja que tem o poder de definição. Em uma discussão teológica, em um debate entre nós e etc., quem tem o poder de definir?
de bater o martelo e dar um ponto final na questão? A igreja. É por isso que o protestantismo, ele nunca se resolve. Nunca vai existir no protestantismo uma única igreja. Nunca vai, gente. Porque não há magistério para definir. Então o adventista ele joga uma interpretação, que o testemunho de Jeová joga outra, que o batista joga outra, que o assembleiano joga outra, e fica nisso. Não há uma definição. Fica nessa confusão. Um diz que é assim, outro diz que é assado, e daí, por não ter um magistério. Agora, quando há esses conflitos argumentativos entre os católicos, o que é que a igreja tem? Ela tem a hierarquia dela para resolver. Ela vem com o seu magistério, a hierarquia, alguém, daí vem o Papa, vem os bispos, e dá um ponto final, dá uma definição. Então a igreja de Cristo, a verdadeira, ela possui um pastoreio, ela possui uma ordem, uma organização. Então, uma das principais características do protestantismo que nos dá a certeza que eles estão errados é justamente isso. Eles não possuem uma única interpretação, um único magistério, né? Uma única hierarquia. Não são o mesmo povo, não têm os mesmos pastores. Eles não têm uma única teologia. Quanto mais o tempo passa, mais eles vão fabricando interpretações e gerando mais e mais problemas para eles mesmos. Então, queridos, essa questão da definição ela é muito importante a ser entendida. Em uma briga entre interpretações protestantes, quem será o juiz definitivo? Se no protestantismo não existe magistério, por este motivo não há unidade, não há uma ordem, né? Atos dos Apóstolos, gente, no número 9, o capítulo de número 9, versículo 31, irá dizer assim: a igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando em temor do Senhor, e a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. Então, Atos 9, 31, fala que a igreja ela gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja gozava de paz. E o que é que vai trazer esta paz para a igreja? A constante ação do Espírito Santo, tendo uma única verdade, tendo um único povo. Imagina só se fizéssemos um evento e colocássemos dentro desse evento lideranças protestantes de cada denominação existente. Imagina aí a confusão teológica que isso daria. Imagina que a primeira pregação seria de um adventista, aí a segunda de um testemunho de Jeová, embora que os assembleianos, batistas, presbiterianos, eles dizem que o testemunho de Jeová não é evangélico. Por quê? Por que eles fazem isso? Né? Eles vão falar isso de todos, mas de si mesmo não. Mas vamos lá. Um dia que fosse pregar um adventista, depois um testemunho de Jeová, outro assembleiano e outros fosse um pentecostal, imagina como ficaria esse retiro, pelo amor de Deus. Então, seriam pregações todas contradizendo umas às outras. O público ia começar a discutir um entre o outro. E ali não iria acontecer a paz. E a igreja verdadeira, ela goza de paz, porque ela tem a assistência do Espírito Santo, diz Atos 9:31. E no protestantismo não há isso, gente. Não há comunhão com Deus. Você imagina a vida de um protestante, né? Sem sacramentos. Ou seja, o cara não se confessa. Diz ele que tem que se confessar em casa, dobrar os joelhos e pedir perdão a Deus e pronto, né? E a gente vai ter formação sobre confissão aqui. Aí você imagina a vida do protestante que não comunga nosso Senhor. Se você pega lá João 6, a partir do versículo 48 por ali,
vai dizer que aquele que não comer de minha carne não viverá eternamente, não vai se salvar. Então você olha para um povo que eles não possuem unidade, eles não seguem uma única doutrina, eles não têm uma hierarquia, eles não têm os sacramentos, eles vivem do jeito que eles querem viver, do jeito que eles fabricam em suas mentes. Então o cara vai lá, lê a Bíblia e ele fala de acordo com o que ele entende e não como de fato ele deveria entender. Por isso que está aí o grande problema do protestantismo. Não para de nascer as seitas. Roberto Andrade Tanuso, um escritor católico, pregador, ele escreveu em um livro chamado Procura-se um Intercessor, de formação para o Ministério da Intercessão. Na página 46 ele escreveu uma coisa interessante. Ele escreveu assim, ó: o Espírito age em comunidade. A didática divina nos mostra que a melhor forma de enfrentar os pesos dos problemas dos irmãos é batalhando juntos em espírito. Aí, como é que isso iria acontecer no protestantismo? Não acontece no protestantismo isso. Essa de o Espírito age em comunidade. Eles não são uma comunidade. Eles não possuem uma única doutrina, um único povo, uma única igreja. Daí os caras vivem sem Eucaristia, os caras vivem sem confissão, eles vivem afastados dos sacramentos. E isso é grave. Tá vendo como é satânico isso? Tudo aquilo que te afasta dos sacramentos é diabólico. É pecado mortal. Então o demônio ele cega muitos para poder tirar essas pessoas dos sacramentos, para poder afastar essas pessoas da Eucaristia, que é necessário para a nossa salvação, comungarmos Jesus, estarmos em comunhão com o nosso Senhor. Daí você vai falar isso para o protestante, ele distorce tudo, ele diz que ali não é Jesus, a Eucaristia é só um pão, é só uma simbologia, enquanto que nosso Senhor nos evangelhos diz que esse é verdadeiramente o meu corpo. Isso é verdadeiramente o meu sangue. Então não há esta comunidade, não há esta união dos irmãos no meio protestante. Não existe. Não existe esta unidade. Atos capítulo 12, versículo 5 diz assim: Pedro estava assim, encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Veja, quando Pedro foi preso, toda a igreja ficou orando por ele, né? Nosso primeiro Papa da Santa Igreja. Então, toda a igreja se uniu para rezar por ele. Tá vendo que a igreja verdadeira, ela tem uma única hierarquia? Não é como o protestantismo. Você vê, você vai conversar com o assembleiano, os líderes deles não são os mesmos que os batistas, do que a igreja metodista, a quadrangular e por aí vai. Eles não possuem uma mesma hierarquia. Já na igreja primitiva existia uma única hierarquia. Tanto é que quando o líder da igreja escolhido por Nosso Senhor, o chefe da igreja, foi preso, toda a igreja estava unida em oração a ele. Me diga qual é o pastor protestante que vai, por exemplo, numa rede social ou numa televisão e diz assim: eu quero decretar que amanhã toda a igreja vai orar lá em Tensão X. Não tem. Por que não tem? Porque eles não possuem um único povo. Eles não possuem uma única hierarquia. Aí Atos 14, 23 diz assim: em cada igreja instituíram anciãos e após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham confiado. Veja, eram instituídas pessoas. Existe uma hierarquia desde o início da igreja primitiva, gente. E o protestantismo não tem isso. Eles não possuem uma única interpretação, não possuem um único povo. No número 96 do Catecismo da Igreja Católica está escrito assim:
o que Cristo confiou aos apóstolos, estes o transmitiram por sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, e a todas as gerações até a volta gloriosa de Cristo. Veja que o catecismo ele diz, né, que Cristo confiou aos apóstolos e esses transmitiram por sua pregação, ou seja, de forma oral e de forma escrita. Daí isso já foge do entendimento protestante, porque lá no início as pregações dos primeiros cristãos não eram pregações dizendo, capítulo tal, versículo tal. Não era desse jeito que funcionava, né? Não era. Se fosse como é no protestantismo, por que então que as denominações protestantes não nasceram naquela época? É muito simples de ter esse entendimento. A partir do momento em que alguém diz que a igreja primitiva era como os protestantes de hoje, era como os evangélicos de hoje, essa pessoa está sendo desonesta. Basta você dizer assim, então por que que as denominações de vocês não nasceram naquela época? Por que que não surgiram naquela época? Mas quando você vai ver a história da Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai vir desde a Igreja Primitiva. Ela vai vir desde do real começo do cristianismo. Diferente dos protestantes. Diferente do entendimento dessa teologia sistemática tão atrasada que eles fundaram, que eles fizeram, fruto da mente deles, da imaginação deles, e é por isso que é tão problemático o protestantismo. Gente, o protestantismo é problemático. Até o protestantismo mais tradicional, porque alguém pode estar pensando que eu estou me referindo aqui a esses neopentecostais, etc. Não, até o protestantismo de origem protestante mesmo, aqueles lá da raiz do protestantismo, ele é problemático. Essas denominações são problemáticas. Então, cada vez mais ocorre o desequilíbrio teológico, né? A demência teológica. Por que eu digo isso? Para poder você ter a certeza do que eu estou te falando é verdadeiro, basta você ver Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 5, que diz assim, um é o corpo, um é o corpo. Que corpo é esse? Corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, uma só é a igreja. Um só é o corpo. O Espírito, assim como é uma a esperança a que fostes chamados. Um é o Senhor, uma a fé, o batismo. Ou seja, só existe um único Senhor, só existe uma única fé e só existe um único batismo. Pronto. Isso foi escrito quando? Lá atrás, né? Então, qual é a igreja que vem lá de trás? A Igreja Católica Apostólica Romana. Então, se só existe um único Senhor, por que no protestantismo existe tantos tipos de Jesus? Porque lá está errado. Porque lá eles não estão vivendo o que de fato a Bíblia ensina a viver. Então, quando aqui diz que há uma única fé, isso não tem como aplicar ao protestantismo, porque a fé do adventista é outra, diferente do batista, diferente do assembleiano, diferente do testemunho de Jeová, diferente de tantos e tantos que existem. Só há um Senhor, uma só fé, um só batismo. O Catecismo da Igreja, no número 98, diz assim, em sua doutrina, vida e culto, a Igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. Então veja, em sua doutrina, vida e culto, a igreja ela faz se perpetuar, né? É algo perpétuo. E transmite a todas as gerações, transmite uma única verdade. É por isso que você pode ir para a igreja católica aí onde você mora ou em qualquer outro lugar, vai ter a mesma liturgia, vai ter os mesmos líderes, a mesma hierarquia. Veja, todos nós católicos vivemos dentro de um único pensamento.
que era justamente o que Paulo ensinou em 1 Coríntios 1:10. Que nós precisamos pensar da mesma forma, nós precisamos ter uma única doutrina. Nós não podemos ter divisões. E a Igreja Católica, ela possui uma única doutrina. Atos 20:28 diz: cuidai de vós mesmos. Veja aqui qual é a função desse magistério, né? Dessa hierarquia. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. O Senhor adquiriu com o seu próprio sangue. Então, nosso Senhor, ele fala para o magistério, né, para a hierarquia da igreja: vocês precisam cuidar de vocês e do povo. E aqui nos deixa claro quando diz assim, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Veja que vem do Espírito Santo. Entendeu? E há uma profecia, gente, em todo o nosso entendimento sobre esse surgimento do protestantismo. Isso foi profético, né? Deixa eu pegar aqui a Bíblia de tradução protestante. Foi profético porque ocorreu esse desvio da verdade, né? Eles se desviaram da verdade, certo? Bem aqui, eu vou ler aqui, faço questão de ler na Bíblia de tradução protestante, quando diz aqui em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, que diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão, a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Veja, os protestantes, eles se desviaram da sã doutrina. Então isso foi profético. É tanto que nas traduções de Bíblia católica diz assim: virá um tempo em que muitos irão se afastar da sã doutrina da salvação. Então há uma única doutrina. E isso de fato aconteceu, esse desvio, porque o protestantismo, surgindo aí com 16 séculos de atraso, desviou muitas pessoas. Muitas pessoas. Então nós precisamos ter esse entendimento. E isso, gente, não é ser preconceituoso, não é ofender ninguém. Isso é um fato. Isso é um fato. Alguns protestantes até, para tentar dizer, a Igreja Católica ela não tem unidade, porque dentro dela tem a teologia da libertação, os carismáticos são diferentes dos tradicionalistas e etc. Essas bobagens que eles falam é uma falta de conhecimento imenso. Nós sabemos que até Papa São Pio X diz que os maiores inimigos da igreja são os que estão infiltrados dentro dela. A teologia da libertação são infiltrados dentro da igreja. Eles não são a Igreja Católica. Eles são infiltrados dentro da igreja para tentar destruí-la. Os carismáticos é um movimento. Os grupos mais tradicionais são movimentos dentro da igreja e não outras igrejas. Então, pelo fato de não serem outras igrejas, não quebra que a unidade da Santa Igreja, porque tanto o carismático como o tradicional, os grupos tradicionais, eles rezam o mesmo credo, então eles acreditam nas mesmas coisas, diferente dos protestantes que não acreditam nas mesmas coisas. Então eu, como ex-protestante, o que me fez largar o protestantismo, um dos primeiros entendimentos que eu tive que ter foi justamente esse: a importância dos 3 pilares da fé católica. E eu ter a certeza em que há essa assistência do Espírito Santo na hierarquia da igreja, que são os responsáveis para nos ensinar a verdade. É por isso que católicos, prestem atenção, vocês não devem de forma alguma ficar exigindo onde é que está escrito na Bíblia. Nem tudo foi escrito na Bíblia, certo? Nós sabemos muito bem disso. E essa ideia é a ideia protestante. Por quê? Porque se você for refém desta mentalidade, poderíamos nos questionar, então, aonde está a palavra Santíssima Trindade? Aonde está escrito na Bíblia a lista dos livros canônicos? Ou seja, é nítido que nem tudo foi escrito. E que nem tudo foi transmitido, né, por escrito. Teve as pregações orais, né? Ou seja, teve a parte oral.
Então não é somente o que está escrito, tem também a pregação que vem do magistério da igreja. É por isso que nós devemos ser submissos à igreja, porque na própria Sagrada Escritura diz em 1 Timóteo 3,15 que é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Referindo-se a quem? A essa instituição que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Espero ter aí ajudado você, né, nesta formação, que você tenha aprendido muito. Não esqueça de ter o seu caderninho. Separa um caderno só para esse Instagram aqui, que eu tenho certeza que você vai amar as formações, que você vai conhecer muito mais a sua fé católica. Eu tenho absoluta certeza que vai servir muito para o seu crescimento. Se prepare aí para novas formações que vai ter aqui. Nesse Instagram será apenas formação para os católicos crescerem mais ainda na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos rezar esta Ave Maria, agradecendo a nosso Senhor por esse momento e peço aos irmãos, divulguem esse Instagram, gente. Faça divulgação, poste, publique, marque o nosso @ Formando Católicos 1, né? Formando Católicos, aí bota o númerozinho 1, certo? Marca, porque é importante divulgar para que as pessoas tenham aí formações, né, à disposição delas. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, povo de Deus. Conto com a divulgação de vocês. Deus abençoe. Até a próxima formação.